Olá, se você sabe quebrar um ovo, consegue fazer esse bolo. Esse bolo é uma confeitaria real e simples para iniciantes. Bom, aqui em casa esse é o meu segundo bolo. Os meus filhos fazem aniversário um atrás do outro, então tem que ser alguma coisa fácil, bonito e barato, né? Que diminua os custos para mim. Agora eu comecei com o recheio de chocolate. É uma caixa de leite condensado para 2 de creme de leite. E eu coloquei o chocolate em pó. No caso eu coloquei 70%, mas só porque eu já tinha esse chocolate e acabou sendo mais fácil para mim. Mas quando não tem, eu uso Nescau mesmo. Eu gosto de colocar no olho, eu não tenho uma medida muito correta, eu coloquei eu acho que 5 colheres nesse aí, porque eu queria ele bem pretinho. Isso eu misturo ele antes de ligar o fogo, porque senão ele fica com aquelas bolinhas e não é legal. Aquelas bolinhas no fogo, elas não dissolvem. Depois eu liguei o fogo e fui mexendo até engrossar. Você tem que ter cuidado para que não queime, não deixe gruminhos, nem fique agarrado. Porque se começar a agarrar e você ficar mexendo, ele dá um monte de bolinha. E o ponto é bem devagar, você não pode ter pressa. E não tem o tempo certo porque cada fogão é de um jeito, né? Você vai vendo ali na mão. Quando você começar a ver que ele engrossou, e você puxa ele, você vai ver que ele não vai voltar tão rápido. Aí ele já fica pronto. Agora eu vou fazer o recheio de morango, porque eu usei 2 tipos de recheio nesse bolo. Lavei e cortei os morangos pequenos porque eu quero fazer uma geleia com pedacinhos. Não quero ele muito grande, eu acho que ele grande é ruim de mastigar, eu não gosto do gosto. E esses morangos, eles estavam bem maduros e super doces, então eu usei pouco açúcar neles. É lógico, né? Cada um vai ficar a critério. Se a pessoa quiser mais doce, ela coloca mais açúcar. Mas ele é muito fácil de fazer a redução de morango. Você praticamente é só mesmo cortar e levar ao fogo com açúcar e ele vai soltar toda a água dali. Botei 2 colheres de açúcar, mexi e liguei o fogo. Basicamente, você simplesmente vai deixar ali e ele vai ferver. Você vai ver que a água vai soltando sozinha, não precisa colocar água nenhuma, porque o morango é uma fruta que tem muita água. Se você só colocar o morango sem ir ao fogo, você tem que escorrer a água dele que ele solta. Você corta, coloca o açúcar e bota numa peneira para poder sair. Mas eu fiquei com medo dessa água ficar muito encharcado o bolo. E foi reduzindo. A cor da geleia é bem vermelha. Ela diminuiu bastante e ficou assim. Uma geleinha com pedaços. Eu até falei que colocaria num pão, uma torrada, que eu acho que isso aí ia ficar legal. E agora eu vou fazer o de morango. Desculpa. Que é a mesma base, um leite condensado, 2 cremes de leite e levo no fogo. Ai, desculpa. Aqui, às vezes, quando muda o tempo, é bem complicado. E vou mexendo, é o mesmo processo do outro. Nunca parar de mexer para poder não ficar complicado. Você só tem que ter cuidado para que não crie nenhum grumos, igual eu falei, né? De chocolate é a mesma coisa com a branca. Só tem que a branca você tem que ter cuidado para não ter usado, não ficar fervendo muito e dar aquele gosto de queimado, né? Sempre mexendo, nunca parar.
vai virar como se fosse um mingau. Eu deixei ele ficar um pouco mais duro do que o de chocolate, porque eu ia acrescentar a geleia. Quando eu colocar a geleia, ele vai ficar mais mole. Então não dava para ser igual a de chocolate. A de chocolate é quase um brigadeiro. É um pouco antes do ponto de brigadeiro. Eu não gosto de colocar manteiga, porque eu acho que ele fica com um gostinho meio salgado. Mesmo quando é aquela sem sal, eu acho que fica com um gostinho meio salgado. Agora eu já misturei a geleia e tô mexendo para que o calor saia. Agora eu já vou montar o bolo. Isso aí é uma calda de chocolate que eu fiz com Nescau. Ficou muito bom. Nescau, açúcar e água. E agora eu boto a camada de brigadeiro e boto a outra calda no outro bolo branco, que é só a calda de açúcar. Em vez de colocar o chocolate, eu não coloquei nada, só o açúcar e a água. Agora o meu morango. E coloquei agora a segunda camada e é o mesmo processo, sempre molhando com a calda de chocolate. Você pode molhar bem, não dá errado. Antes eu tinha medo de molhar, agora eu já sei que quando eu molho fica muito melhor. A última camada eu usei 2 lados, né? Os 2 restinhos das 2 caldas, das 2 recheios. E a última camada. Molho de novo com aquela calda branca. Eu tive que furar porque é aquela parte do bolo que fica durinha e eu não tirei aquelas partes amarelas. Tem gente que não gosta. Eu gosto dela, então eu deixei. Você fecha bem com o saco, prende direitinho e leva à geladeira. Eu deixei até o dia seguinte, no caso eu deixei de um dia para o outro na geladeira. Aí depois eu fui, coloquei na minha tábua e bati o chantilly. O chantilly, eu tenho um link explicando como eu bato meu chantilly para ele poder ficar firmezinho. Você vai espalhando bem devagar para poder ficar todo. E já coloquei o papel de arroz. O papel de arroz tem um monte de loja que faz para você do jeito que você quiser. As minhas crianças adoraram a ideia. Até que não é criança mais. Esse aí foi o resultado final do meu bolo. Ele não é difícil, é super prático, fácil e agradou todo mundo aqui em casa. Foi muito legal, superou as minhas expectativas, é lógico. É um bolo para iniciante, mas muito fácil de fazer e você consegue economizar um dinheiro se você fosse pedir para alguém fazer. Ele só deu muito trabalho porque era maior do que o que eu já tinha feito, era mais alto. Meu filho queria assim, como se fosse uma muralha. Mas ficou aí a dica. Obrigada por ter visto, por ter ficado com a gente até agora. Deixa o seu like e deixa aí nos comentários se você já fez ou se, qual sabor que você vai fazer, tá? Beijo, tchau, fica com Deus.